Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui está sendo mais uma aula de língua inglesa da professora Isabelle, da Escola Vespasiano Martins. Pessoal, eu vou continuar, né, a aula que nós tivemos semana passada. Espero que vocês tenham assistido a aula. Espero. Na aula passada, o que nós iniciamos um conteúdo que é reported speech, ou discurso relatado. E no que consiste, estou dando uma recapitulada, no que consiste esse conceito. Ele é um conteúdo, né, nós usamos o reported speech quando eu quero retransmitir uma fala de outra pessoa. Então, quando eu quero retransmitir para alguém, para uma outra pessoa, algo que outro alguém me disse. Então, assim, eu fazendo buchicho, fazendo fofoquinha, ou retransmitir informações. Estou falando isso para a zoeira, mas é muito útil. É um tipo de discurso muito útil. É um tipo de estrutura muito útil. Por quê? Porque boa parte do tempo nós retransmitimos o que nós passamos, principalmente na escola. Normalmente, quando você faz um trabalho de escola, você não vai tirar todo o conceito da sua cabeça. Porque nós não somos Einstein, né? Nós somos, assim, pessoas comuns que leem livros e pesquisam sobre o que outras pessoas falaram e retransmitimos o que essas pessoas falaram. E nisso que se dá o reported speech, o discurso relatado ou discurso reportado. Então, semana passada eu vou diminuir minha tela, vou ficar pequenininha bem aqui. Na aula passada eu comecei com vocês em relação ao reported speech, sobre a diferença de discurso direto para o discurso indireto. Então, eu não vou repetir isso porque, bem, convenhamos, eu já passei isso na aula passada e eu espero que vocês tenham assistido essa aula. Mas só para vocês entenderem aqui eu tô querendo que vocês entendam a estrutura de como é feito. Vou pegar meu lapisinho aqui. De como é feito essa questão de reportar o discurso alheio. Olha, nós temos aqui nessa primeira frase: He said, abre aspas, vírgula, abre aspas, I will work tomorrow, fecha aspas. Quando eu passo isso do discurso direto para o discurso indireto, existe uma alteração na estrutura da frase. E como isso é feito? Ela é sempre feita da mesma forma. É um conceito básico. Você repete aquele início, he said, né, que ele disse. E quando você coloca isso para o discurso indireto, você usa a partícula that. T-H-A, bem aqui. T-H-A-T, that. Que significa? É a nossa partícula que. Ela está ligando duas orações. Então, ela está ligando he said com o que ele disse. Entende? Então, aqui nessa situação, nós temos o that para mostrando essa ligação, essa conjunção de ligação. E aí, nós continuamos a frase. He would work next day. Percebemos que algumas coisas se mudaram, foram modificadas. Foi que o início era I will. Então, ele disse que ele iria. Seria um discurso no futuro. I will. Quando nós mudamos do discurso direto para o discurso indireto, nós colocamos a frase no passado. Então, a gente pega a estrutura básica da frase, o que a pessoa falou, e nós modificamos ela para uma ação no passado. Por quê? Porque um discurso direto, quando a gente relata o discurso de alguém, esse discurso já aconteceu. Entende? Esse discurso já foi falado. A pessoa ela já falou aquela frase. Então, ela obviamente sempre estará no passado. Então, nós sempre pegamos a frase e colocamos ela para o passado. Então, o passado de will, da partícula will, que é a partícula de futuro, deixa eu desenhar aqui, de will, é would, bem aqui, circulando. W-O-U-L-D, would. Esse é o passado de will. Seria, numa tradução mais literal, em português, seria ele iria. Ele disse que ele iria. Entende que, quando a gente coloca isso, é um passado de uma ação que, teoricamente, a gente está no futuro. É meio loucura, mas a partícula que demonstra uma ação no passado com a partícula will é would. Todas as vezes que eu tiver uma frase, eu lanço pra você, modifique a frase do discurso
do discurso direto para o indireto e a frase da pessoa que ela fala, o discurso relatado, que tem will, você sempre vai ter que modificar para would, ok? Outra alteração que a gente tem é, percebe que aqui no discurso direto ela tem I will. Quando você passa para o discurso indireto, você vai ter que usar he. Se foi ele que falou, vai ser he. Se foi she, vai ser she. Ou, então, se aqui se fosse she said I will work tomorrow, quando eu passasse para o discurso indireto, seria she said that she would work next day. Então, você tem que estar atentos a isso. Que deixa eu apagar todas essas. Vocês têm que entender que quando você muda para o discurso direto para o indireto, há essa alteração bem aqui. O início da frase do discurso direto, ela vai ser no nosso, vai continuar sendo o início da frase do discurso indireto, mas ela também se liga ali no final, quando a gente indica quem a pessoa falou, entendeu? Quando você passa isso para a tradução, você entende que é óbvio que era necessário que isso fosse feito, sacou? Porque é isso. Mas bora continuar. Então, existe essa passagem. Will, would. Vou passar para vocês como são as partículas que elas se alteram, os tempos verbais que nós vamos usar esse bimestre. Eu não vou usar todos os tempos verbais, porque a gente não tem tempo para se aplicar em todos os tempos verbais, ok? Então, seguindo a nossa frase, he would work. Aí percebe que a nossa próxima grande alteração, e é algo que eu vou passar depois para vocês, uma listinha, é tomorrow para next day. Entende uma coisa? Quando ele falou a primeira vez, né? Vamos supor que esse cara que falou essa frase, que ele ia trabalhar amanhã, o nome dele é Paulo. Quando Paulo ele disse isso numa segunda-feira, vamos colocar assim. Ele disse segunda-feira para Maria. Que ele ia, I will work tomorrow. Eu vou trabalhar amanhã. Entende que de segunda-feira para terça, vamos supor aqui, vamos construir essa história. Paulo falou para Maria na segunda-feira que ele ia trabalhar amanhã. Beleza. Aí chegou na terça-feira ou na quarta-feira e quarta-feira Mary chegou no trabalho e uma outra mulher, vamos colocar aqui, Ana, perguntou: você sabe o que aconteceu com o Paul? Ele não veio trabalhar ontem. Falou assim, como assim? He said I will work tomorrow. Ou he said that he would work next day. Entende? A gente está sempre passando pela situação de que as coisas aconteceram no passado. Então, quando você relata, retransmite a informação que ele ia trabalhar tomorrow, então amanhã, eu tenho que, obviamente, demarcar que ele ia trabalhar no próximo dia que ele falou. Existem essas partículas no final, que elas vão ter que trabalhar na cabeça de vocês pela lógica. Há uma lógica por trás disso. Porque como eu falo que algo vai acontecer amanhã, e quando alguém retransmite isso, que ia acontecer no próximo dia. Que amanhã é o próximo dia. Sacou? Pra não bagunçar a cabeça de vocês, eu vou para todas as partículas que a gente precisar usar para nessa retransmissão, eu vou colocar para vocês, eu vou colocar um quadradinho na nossa atividade que eu vou passar para vocês, que eu realmente vou passar dessa vez. Semana passada eu me esqueci. Dessa vez vai estar as duas atividades juntazinhas, bonitinhas. E eu vou colocar esse quadradinho para que vocês façam a retransmissão dessa informação de forma certa, beleza? Bora supor aqui. O que eu quero que vocês entendam aqui é o conceito, tá, pessoal? A aplicação, a gente vai exercitá-la. Mas o conceito eu quero que vocês peguem, como essa retransmissão. Então, bora pro nosso próximo exemplo. She said, I am working now. Então, retransmitindo, she said, que a tradução da palavra da frase é, ela disse que ela está trabalhando agora. Então, a retransmissão, she said that she was working then. Então, aqui ela coloca, ela disse que ela estava trabalhando naquele momento. Então, percebe qual foi a nossa grande mudança aqui? O I, por she, e I am. Am, por was. Por quê? Porque aqui nós estamos falando sobre o passado do verbo to be. E o passado do verbo to be, que a gente já conhece como am,
are e is, o passado deles, para apagar aqui só pra, was and were. Fez ali, mas aquele ali é um R, eu não como R, teoricamente é um R. Então é um passado, marcação de passado. De boas? Bora pro próximo. He said I can work. I can work. Então, ele disse que ele pode trabalhar. No discurso indireto é he said that he could work. Ele poderia trabalhar. Então, passado de can é could. Próxima frase. She said I worked yesterday. Que ela tá, a tradução ela disse que ela poderia, que ela estava trabalhando ontem. Então a frase fica she said that she had worked that the day before. Então ela disse que ela estava trabalhando, que ela trabalharia no dia anterior. Então grandes diferenças aqui, I por she e had worked. O passado do passado, o verbo do passado, que tipo worked, é um passado simples. O passado do passado simples é o passado perfeito. Had worked. Que a gente já estudou esse ano. Beleza? Mas todas essas questões de os tempos verbais que se mudam, essas partículas do final, tipo yesterday, the day before, o dia anterior, eu vou passar pra vocês bonitinho, tá, pessoal? Vai ficar chuchu. Mas eu quero que vocês entendam um conceito de discurso direto e discurso indireto. Principalmente isso. Quando é discurso direto e quando é discurso indireto. Vocês precisam entender, perspectivar, abram sua mente. E bora aqui para a nossa próxima questão. Pessoal, o próximo tópico que eu vou ver com vocês com relação a isso, eu vou ficar nesse segundo tópico aqui. Eu não vou entrar na interrogativa com vocês hoje. Porque o tempo já tá muito longo. Só esse aqui. Quando se relata uma ordem, usa-se o infinitivo. O infinitivo é quando é o verbo mais bruto, a forma mais bruta do verbo na língua inglesa. Que é conhecido como to alguma coisa. Tipo, to sing. Então, verbo cantar. Ou, eita, bom. Ou to fly, verbo voar. Ou to drive, dirigir. Então esse to mais o verbo na forma mais bruta é o infinitivo. Então como se configura aqui? Quando se relata uma ordem, então quando alguém te manda fazer alguma coisa, você está retransmitindo uma ordem de alguém, tipo, sua professora mandou você para aqui. Open the door. O exemplo que tá aqui. He said, open the door. Open the door é uma estrutura de uma ordem. Então, a pessoa ele disse, abra a porta. É uma ordem, é uma estrutura de ordem. Então, seria, he told me to open the door. Aqui nós vamos usar o told. Esse aqui é o nosso conteúdo do início do bimestre. Say and told. Say e tell, say e tell. Dizer e dizer, as duas formas de falar o verbo falar ou dizer alguma coisa. Nós vamos usar, nessa situação, a gente está usando para ordem, é necessário que a gente use o verbo told em vez do said. Percebe que nos outros verbos ali, todos você está usando say. Ele disse isso. Por quê? Porque nós usamos o verbo say, o verbo dizer, falar, quando a informação ela é mais importante do que quem está falando, do que para quem se está falando. Então a informação aqui ela é principal. Mas entende que quando a gente fala uma ordem ela normalmente ela está direcionada como uma posição de autoridade, como uma posição de subordinação. Entende que quem é subordinado é importante. Por quê? Quando alguém manda uma ordem para um subordinado, ela não está dizendo uma ordem para qualquer um. É necessário dizer para quem ela está dizendo essa ordem. Por isso que nessa situação aqui, nós usamos o told.
Por quê? O verbo tell. Por quê? Porque a pessoa é tão importante quanto a ordem, tão importante quanto a informação. Nesse caso, nós precisamos, em vez de usar, não tem como você usar say it aqui. E say it to open the door. Você não poderia usar assim. Teria que ser told. Ok? Então, nesse caso, seria he told me to open the door. Ali na abaixo, he said don't open the door. Aí agora vem a forma negativa dessa estrutura. Que é bizarro, mas ela é essa. Que é he told me, tell no passado. Told me, eu. Então, para a pessoa, para quem estamos colocando quem é a pessoa que está recebendo essa ordem. Not to open the door. O not aí é um demarcador de negação. Ele é necessário ser feito antes da forma do verbo no infinitivo. Ok? Fica feio. Eu sempre digo isso, fica feio. He told me not to open the door. Fica feio. Mas é o inglês. É a forma certa. Ok, pessoal? Gente, por hoje foi isso. Nós entendemos como é a estrutura da passagem de discurso direto para discurso direto. E nós pegamos sobre a ordem, quando nós mandamos alguém fazer alguma coisa, quando nós damos uma ordem. Nossa próxima aula eu vou terminar esse conteúdo e o conteúdo do nosso quarto bimestre quando se fala em relação a perguntas. Esse slide eu vou postar para vocês na sala de aula, junto com esse vídeo, junto com a atividade. Façam a atividade, vejam o vídeo. Me amem. Tchau, pessoal, até mais. Boa aula.